Olá, eu sou a educadora Luana e hoje vamos falar sobre conto, esse gênero textual que está tão presente no nosso dia a dia, desde a nossa infância, né? Então, o que ele é? Quais são os elementos que ele possui? Por que ele é importante, né, no nosso cotidiano? Então, quando falamos de conto, nós temos que perceber o seguinte: o conto ele tem uma série de elementos aí importantes. Acho que todo mundo se lembra, né, quando era criança, que alguém contava uma história, um conto. Existem contos bem famosos, até deixamos uma imagem de um conto muito importante, internacional, mas que depois vocês podem pesquisar em casa. E quando a gente fala de conto, então o que ele tem? Ele tem que ter um narrador, ele tem que ter os personagens, o tempo que acontece, é atual, é de outro momento? Qual é o espaço que acontece, né? Que espaço que isso se dá? É um espaço, é um ambiente fechado, é uma floresta, é o espaço, enfim. E o enredo, a história mesmo, a sequência dessas ações, né? E o conflito. Muitas pessoas perguntam o que é conflito, né? Num conto. Nós vamos explicar mais adiante o que é esse conflito, por que ele é tão importante no conto, para que serve. Então vamos ver cada um desses elementos. Quando a gente fala de narrador, nada mais é do que quem conta a história ou narra, narrar ou contar a história. Então temos que ter um narrador. Às vezes ele participa dessa história, às vezes não, mas ele é importante, é um elemento. O outro elemento é o quê? Os personagens. Os personagens podem ser seres animados ou inanimados, como objetos, vegetais, ou podem ser pessoas, animais, enfim, é muito diverso os personagens, depende do conto, ou seja, depende dessa história. E o tempo é muito importante, porque é ele que vai nos colocar no momento que o conto acontece. Eu posso ter um conto se passando no momento atual, ou um conto bem de antigamente, né? Como as famosas histórias que a gente ouve desde a infância. Então não importa qual é esse momento, mas ele tem que estar bem descrito. E qual que é o próximo elemento, então? O espaço pode ser um reino, né? Um reino encantado, pode ser uma floresta, ou a cidade mesmo que a gente mora, né? O nosso país, não tem problema. Mas eu tenho que ter um local para que ele aconteça. E o enredo. Então o enredo, ele nada mais é do que o famoso início, meio e fim, ou seja, a minha sequência de ações dentro da minha história, que é o conto, né? Ela tem essas características, esses elementos, mas o enredo ele é muito importante, porque é ele que vai me trazer o conflito. O conflito é o quê? É uma ação, alguma coisa que acontece e no final vai me gerar uma outra situação, seja um fato ruim ou bom, mas que vai trazer uma reflexão, um outro movimento dos personagens na história. Então, tudo isso está dentro do conto, são elementos de um conto. É importante que eu reconheça, né? Pode ser uma história infantil ou para adultos, mas dentro dessas histórias, desses contos, eu tenho que conseguir identificar esses elementos. Então, nós trazemos como atividade proposta que vocês elaborem um conto. O que esse conto precisa ter? Personagem, tem que ter um espaço, tem que ter um tempo, né? Que época que é, o enredo e o conflito, para que vocês possam pensar e às vezes até se remeter, né, na nossa infância, alguma história que a gente já ouviu. O que é importante para que a gente elabore um bom conto? Que a gente confira se todos esses elementos estudados, eles estão presentes. Lembre-se de usar a criatividade e anotar em uma folha sulfite para registro. Pode pedir ajuda de um amigo, de um familiar, caso tenha dificuldades, mas é importante que vocês tentem fazer. A partir do momento que a gente coloca os nossos pensamentos na forma escrita ou até mesmo em desenho, nós estamos aprendendo. E é isso que é muito importante. O conto traz para a gente não só a identificação desses elementos, mas também histórias diversas. Então, uma ótima atividade para todos. E essa foi mais uma aula do MOVO. Até a próxima!